queria que você abrisse em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15. Êxodo 14, no versículo 15. E eu peço a você que você deixe aberto aí em Êxodo, pelo lado do versículo 14, que hoje tem algo interessante para a gente falar. O versículo 15 é o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Um versículo que talvez você já até conhece de cor. Vou ler de novo. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Só esse versículo por enquanto. A Bíblia, ela é impressionante, porque você sabe quantos livros e cartas nós temos na Bíblia? Quantos livros e cartas nós temos na Bíblia? Quantos? 66. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E é interessante essa compilação, ou isso que Deus ele faz, através da direção do Espírito Santo de Deus, para os seus filhos, para nós. Para mostrar a grandeza e o controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem o controle de tudo que ocorreu no passado, Ele tem o controle de tudo aquilo que ocorre no nosso presente, e Ele tem o controle de tudo aquilo que ocorrerá também no futuro. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tinha o controle no passado, tem o controle no presente e continua tendo controle no futuro? A palavra de Deus nos ajuda a caminhar de uma forma tão linda que ela vai formando um quadro, uma pintura da nossa história, da nossa vida, e vai nos ajudando a conciliar os momentos que nós vivemos dentro desse mundo, das épocas, dos momentos particulares que nós vivemos como pessoas dentro desse mundo, e também dentro do sistema, ou dessa engrenagem que se chama mundo, que muitas vezes a Bíblia trata como mundo, sistema. E entre essas similaridades ou diferenças que a Bíblia de Deus, a Bíblia ou a palavra de Deus vai expondo para nós vamos sendo ajudados a entender e compreender o que o Espírito Santo nos diz, o que é realmente como viver uma vida dentro da vontade de Deus e como também muitas vezes sobreviver nessa vida, guiados pelo Espírito Santo de Deus, buscando dentro da palavra de Deus uma direção para esses momentos que horas aparece em um determinado lugar, horas aparece em uma nação inteira, horas aparece no mundo todo. E dentro dessa engrenagem toda, há um pontinho entre quase 8 bilhões de pessoas, que sou eu, que é você. E é interessante que a história que a gente acabou de ler, e muitas vezes a gente vê para esse versículo, diz ao povo de Israel que marche, logo vem, eu acredito que na cabeça de todo mundo, o quê? O Mar Vermelho, Deus abrindo o Mar Vermelho, e é muito comum a gente ouvir dizer, porque Deus vai abrir o Mar Vermelho, não tenha medo, não é? Deus vai abrir o Mar Vermelho. É interessante que a canção, ela diz mais, né? Ela diz que se o mar não abrir, Deus vai fazer a gente andar sobre as águas. E é interessante que a gente canta essas canções, a gente até se emociona falando esses versos, essas palavras, mas a Bíblia nos ensina que isso não deve ser apenas uma emoção, mas a Bíblia ensina que isso é um fundamento e é um mandamento de Deus para as nossas vidas, essas lições maravilhosas. E esse quadro, esse momento que está sendo tratado aqui é um momento interessante, porque fala do momento do quê? De escravidão. Fala de um momento onde o povo está saindo de um momento difícil da vida deles.
E às vezes a gente olha somente para o episódio do Mar Vermelho, mas tem muita lição antes do Mar Vermelho, antes de chegar até esse diz ao povo de Israel que marche. Tem muita lição para ser aprendida dentro desse contexto e dentro dessas linhas que a Bíblia nos ensina. Quando o presidente americano, Abraham Lincoln, ele assinou a carta de proclamação da emancipação dos escravos nos Estados Unidos em 1863. Quando ele tinha que assinar essa carta de alforria, ou de libertação dos escravos, o próprio presidente, ele fala algumas coisas, ele diz assim: desculpe-me usar essa figura grotesca, mas expressiva, como exemplo. E aí ele continua: os ovos partidos não podem ser remendados, ou não podem voltar a se tornar ovos novamente. Se você quiser um ovo novo, você precisa o quê? De um novo ovo. Você precisa pegar, porque um ovo quebrado, um ovo partido, ele mesmo diz, não dá para ser remendado. E Abraham Lincoln, ele diz isso por causa da responsabilidade e da importância de assinar aquele documento. E ele conta que no momento em que ele ia assinar essa carta, ou ao pegar a pena ou a caneta que ele tinha em sua mão, na hora de colocar a sua assinatura, que daria autoridade para que aquela lei entrasse em vigor, e aquele povo todo que estava escravo nos Estados Unidos, e ele sabia dessa responsabilidade, porque muitas pessoas eram donos desses escravos. Então ele estava quebrando um sistema que já aprisionava muitas pessoas. E ele diz que a responsabilidade dele era tão grande que as suas mãos tremiam diante de tanta responsabilidade de assinar aquele documento. E ele diz o seguinte: eu emiti a proclamação de emancipação e eu não posso retirá-la mais. Ordeno e declaro que todas as pessoas mantidas como escravas são, e a partir de agora, serão livres. E nenhuma palavra ou ação do presidente Lincoln foi tão grandiosa e tocou tanto mudou a vida dos americanos, como essa declaração da proclamação da emancipação dos escravos, que foi emitida em 1º de janeiro de 1863, uma história verídica. E esse seria algo defendido para o resto da vida da presidência de Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Agora, há um dia também, há muitos anos atrás, há 3.400 anos atrás, no ano 1450 a.C., onde um líder também teve que decretar e dar uma declaração de libertação e assinar ou dizer e dar o veredito, declarar: esse povo é livre. E eu queria que você agora abrisse sua Bíblia em Êxodo 12, que você está aí perto. E nós vamos acompanhar um pouco dessa história antes do diz ao povo de Israel que marche. Versículo 29 de Êxodo, capítulo 12. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse morto. E então Faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito. E ide também, e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Nesse momento, irmãos, até aí, por enquanto, deixa aberto. Neste momento, Faraó, que teve seu coração endurecido por Deus, e eu acredito até, e muitos teólogos eles defendem, isso já era uma condição natural um pouco de Faraó. Não foi muito difícil para endurecer o coração de uma pessoa que já é dura.
Basta às vezes você retirar um pouco da graça, basta às vezes você retirar um pouco do toque de Deus, que a pessoa ela volta, esse homem volta naturalmente à condição daquilo que sempre regeu o coração dele. Porque quando você começa a olhar as histórias desses reis, desses homens, você só vai ver atitudes ruins, inclusive dentro do próprio reino de Israel, futuramente vários reis tomando atitudes totalmente opostas àquilo que Deus declara. Mas o interessante aqui é que Faraó, mesmo com o coração endurecido muitas vezes, ele acaba tendo que se render por causa do estrago que estava dentro do reinado dele, de tanta perda, e ele fala assim, vai logo embora. E o próprio povo já estava apertando ele, porque olha o prejuízo que o povo já havia tendo com tantas coisas. E os escravos, por edito de Faraó, seriam então livres. Mas interessante que quem deu a liberdade, ou que declarou a liberdade do povo do Egito, não foi Faraó. Quem declarou a liberdade do povo do Egito foi Deus. Quem declarou a liberdade, quem já tinha um plano já estabelecido, que assinou a declaração de libertação para o povo de Israel, era o próprio Deus. Porque Deus já há muito tempo atrás já estava preparando algo para que aquilo acontecesse. Tudo já estava debaixo do controle de Deus, bons e ruins, maus e bons, situações adversas, situações boas, tudo estava no controle de Deus. Todas as situações Deus tinha o controle, apesar do desespero e de tudo. Agora, é aqui que eu quero entrar com essa introdução. Deus, Ele conhece a fraqueza do ser humano e do seu povo. Deus, Ele conhece e não dá para esconder a fraqueza nossa de Deus. Não dá para esse povo de Israel esconder os seus pontos fracos. Êxodo 13. E aconteceu que quando Faraó, versículo 17, perdão. O povo então sai do Egito. Até aqui a gente vê que o povo acaba indo embora. Presta atenção. No versículo 17 do capítulo 13, logo em seguida, nessa história tão linda. E aconteceu que quando Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, volte ao Egito. Presta atenção. Deus, Ele conhecia a fraqueza do povo dele. O caminho mais perto era subir ao norte, atravessar a Filistia e cair na terra prometida. Deus, conhecendo o coração daqueles homens de Israel, aqui já não é dos egípcios, Ele fala assim, eu sei que esse povo não é soldado mais. Eu sei que esse povo, eles não conhecem mais o que é guerrear. Até no tempo de Abraão, até no tempo de Jacó, de Isaac, eles sabiam até se defender bem. Mas estes homens eram pastores de ovelhas antes de irem para o Egito. E quando vão para o Egito, passado a história de José, a gente vê que eles acabam virando escravos de um novo faraó ruim. De um homem ruim que se esquece de tudo que José tinha feito. História bem conhecida. E agora esse povo se depara subindo, saindo do Egito, e eles deram todos os despojos, eles saíram em grande, porque quem declarou isso para eles? Deus. Só que Deus, Ele sabia, eu fiz tudo isso para eles, mas eles vão chegar de frente com os filisteus, e os filisteus são um povo de guerra, é um povo que futuramente, mais para frente, você vai ver a história do gigante Golias, era um povo de batalha, e esse povo era um povo que há 430 anos estava como escravo no Egito. Eles haviam totalmente se esquecido do que o que é brigar. Eles haviam aprendido que era obedecer às ordens e serem esmagados pelas ordens do rei, do faraó. Israel estava acostumado com a escravidão. E Deus sabia que os filisteus eram homens experientes de guerra. Agora, irmãos, cá entre nós, você não acha que Deus poderia muito bem falar assim, elimina esse povo? Ele fez isso várias vezes. Mas aqui, Deus, Ele está interessado em operar um grande milagre, e inclusive ensinar muito o seu povo o que era
temer a Ele. Muitas das vezes na nossa vida é exatamente isso que acontece, porque eles poderiam pegar o caminho mais curto, mas o caminho mais curto não era o melhor caminho. E Deus iria fazer com ele um caminho muito mais longo, porque Deus, Ele sabe que nós somos fracos, Ele conhece a nossa fraqueza, e Deus, Ele olha para esse povo e Ele diz assim: não, eu não vou deixá-los passar, porque eles não vão ser capazes de por eles mesmos defender-se, não defenderiam a si mesmos. E como eles ainda não têm uma estrutura para passar, e eu quero ensinar esses meus filhos, esse povo, a conseguir suportar esses momentos difíceis, Deus faz uma coisa impressionante. A cada situação Deus começa a deixar, irmãos, eu começo a ler isso, eu começo a ficar de boca aberta. Porque nas entrelinhas, às vezes a gente se detém só com a passagem do Mar Vermelho. Sim, foi um grande milagre, mas e os milagres que vão acontecer até eles chegarem de frente com esse Mar Vermelho? E Ele conhece, Deus conhece do que o povo dele é formado. O povo dele é formado de... A nossa composição é de pó. Nós somos fracos. Mas precisamos entender que esse nosso Deus é forte. Ele sabe aquilo que nós também podemos suportar. E Ele conhece que muitas vezes a gente não consegue suportar alguma coisa. E Deus, Ele não vai esticar a nossa musculatura, ou nos fazer exercitar para quebrar os nossos músculos. Eu lembro que quando eu fui fazer academia, o meu irmão uma vez tinha falado isso para mim, há muito tempo atrás eu estava fazendo gym, e quando eu ia na gym, eu estava fazendo os equipamentos tudo errado, irmão. Eu estava achando, eu lia lá os equipamentos, eu estava vendo um cara fazer lá, eu fui copiar o cara e o cara estava fazendo errado. E aí o que acontece? Quando eu estava fazendo, eu não, porque eu vou ficar forte, e aí eu fiz uma sequência em cada máquina, você ia passando de uma máquina para outra, e em um dia eu consegui estourar os músculos das duas pernas. Ou seja, fiquei quase umas 2 ou 3 semanas de molho, sem conseguir fazer academia. Por quê? Porque eu puxei demais. Mas Deus não, Ele nos faz nos movimentar, Ele nos movimenta para que a nossa musculatura entre em exercício. E de uma forma correta, que nós possamos ir esticando os músculos, ganhando resistência, ganhando estrutura, para que a gente possa suportar, porque Ele cuida de nós. Deus não nos estoura. Deus não nos entrega, Deus cuida. Segunda coisa, Deus, Ele estava compensando então esse povo, a fraqueza desse povo, Deus estava compensando aquilo que eles não podiam dar, e Deus sabia disso. Eu vou ensinar esse povo a ter equilíbrio, a ter estrutura. E agora Deus queria demonstrar onde estava a fraqueza deles. Então Deus compensa primeiramente a estrutura, o momento, e agora então Deus vai começar a mostrar aonde é que a fraqueza deles estava, como lição. Versículo no capítulo 13, 18 a 20. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, versículo 18, do capítulo 13, fica com o capítulo 13, a gente vai seguindo aí a história. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, presta atenção, do Mar Vermelho, e armados. Então Deus vê, eles estão armados. Agora, o fato de estarem armados não quer dizer que eles sabem mexer com aquilo. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente, olha só, eles já sabiam, Deus vai vos visitar, fazei, pois, subir também os meus ossos. Isso já praticamente há 430 anos atrás, ou há 400 anos atrás, antes de morrer, José diz assim, leva os meus ossos, porque Deus vai vir visitar vocês, e Deus vai levar. Eles sabem disso, só que as coisas, às vezes, a memória é fraca. E aí ele diz o versículo 20, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. Então, é basicamente isso, eles estavam para cruzar e ir para a terra prometida. Deus faz eles irem para o sudoeste, e ficar de frente com o mar, montanha desse lado, o Egito para trás e o mar para frente. E aqui, Deus, então, quer mostrar para eles, dar uma lição, primeiro, do ponto fraco deles, segundo, do ponto forte que era fraco do Egito.
Deus vai fazer numa só jogada uma estratégia de mostrar os pontos fracos e os pontos fortes de quem se achava fraco e do que se achava forte, Deus derruba. Então Deus mostra o quão frágil eles eram dentro das adversidades, para que o povo de Deus, para que o povo de Israel pudesse aprender que Deus, Ele leva, mesmo pelo caminho mais difícil, pelas maiores dificuldades, pelo caminho mais árduo, até o deserto, poderia muito bem ter passado, e Deus ali ensina a eles uma lição super importante, que eles deveriam confiar e depender somente de Deus, para que eles pudessem se reorganizar. Por quê? Porque o que acontece? Quando você está passando por deserto, lá não tem cidades, lá você não tem abrigo, lá você não tem praticamente comida, lá você não tem água, lá você não tem a cidadezinha para você dar uma parada e falar, não, vou me reabastecer, vou dar uma dormida, vou descansar. Deus leva esse povo para o deserto e de frente para o mar, sem saber para onde ir, exatamente porque ele sabia, eles vão precisar depender totalmente de mim e vão ter que aprender uma lição. Esse lugar não tinha infraestrutura para suportar ou para que eles pudessem sobreviver. E se a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 8:2, diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer, olha, as intenções, se iriam obedecer, ou os seus mandamentos, ou não. Deus coloca um divisor de águas na vida deles. Deus coloca eles agora numa situação de inteiro aprendizado prático para a vida deles. Terceiro, Deus está adiante do seu povo, pois Ele conhece essas nossas fraquezas. Deus não abandona a gente. E Deus dá provas visíveis para que eles saibam que eles estão muito bem acompanhados. Versículo 21, capítulo 13, de Êxodo. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, e de dia nem a coluna de fogo de noite. A nuvem, ela era como uma espécie de guia. A nuvem, ela era como uma espécie de mão sobre a vida do povo. Imagina, irmãos, a cena. Você está andando durante o dia e tem uma nuvem em cima de você, acompanhando você. Deserto é deserto escaldante. Deserto é deserto que muitas vezes nos faz ver miragens, nos faz achar que a gente está indo para o caminho certo. Deserto é lugar onde nós somos levados ao extremo, porque o calor é extremo. E aqui Deus está levando esse povo e está sobre eles, entre eles e o sol. Deus está mostrando, eles podem ver, e Deus ao mesmo tempo está como um controle de temperatura sobre a vida desses homens. E Deus também, quando chega a noite, ao anoitecer, ele se posiciona, ele coloca o quê? Como uma coluna de fogo na frente deles. Eu fico imaginando o que seria a cena. Eu, pobre mortal, diante de uma cena dessa, sabendo que aquela nuvem que está me levando num deserto que às vezes nem nuvem tem, é Deus que está ali, a presença de Deus está ali em cima de mim. A Shekinah do Senhor está aqui. A glória do Senhor está na minha vida. E de noite, quando tudo fica escuro, que eu não consigo enxergar nada, e que eu começo a virar presa fácil, Deus, ele não vai embora. Ele se torna como uma coluna de fogo da minha frente. E eu posso me sentir seguro, meus filhos podem se sentir seguros, a minha família pode se sentir segura, os meus amigos podem se sentir seguros, porque Deus está na frente. Deus está iluminando o caminho para que eu possa seguir em paz. Deus também está afugentando meus inimigos.
Deus está me livrando dos animais peçonhentos, porque se você não sabe, o fogo espanta todo qualquer tipo de animal peçonhento. Basta você acender uma fogueira, que aquilo espanta. É segurança quem está ao redor da fogueira. Agora você imagina, nós não estamos falando de uma fogueira, nós estamos falando do poder de Deus. Nós estamos falando da presença de Deus, porque Deus conhecia um povo fraco. Deus sabia que esse povo precisava totalmente dele. E Deus estava disposto a ensinar uma lição para esse povo. Na antiguidade, quando os homens queriam, por exemplo, avisar que havia perigo, ou que, por exemplo, era bom o caminho para seguir, os guerreiros iam à frente, e eles avisavam os seus companheiros com fumaça durante o dia, e com fogo durante a noite. Então, à noite, eles de longe faziam sinal com fogo, e dependendo do sinal que eles faziam, eles sabiam se estavam inimigos por perto, ou se eles podiam seguir à frente. Então o fogo representava a presença também de Deus durante a noite, para que esse povo pudesse seguir. A Shekinah, a presença do Senhor. E essa proteção de Deus, ela está sobre o seu povo. Ora, essa proteção direcionava o povo como um GPS, para que eles pudessem saber para onde eles deveriam ir. E ora, essa presença de Deus os acampava e fazia com que eles parassem. Não é só para levar, e quando a nuvem seguia, eles levantavam o acampamento e seguia novamente a direção de Deus. E estes eram lembretes visíveis para esse povo que sai do Egito, de que Deus estava ali. Quais são os lembretes visíveis para nós hoje, de que Deus está conosco? Qual é o lembrete visível para você e para mim, de que Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos mostra o caminho, Deus nos dá força, Deus nos dá estrutura para suportar os momentos difíceis da vida? Você sabe? Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus. A presença de Deus continua tão viva e tão eficaz na nossa vida. E sabe que esse povo não tinha Bíblia? E por isso eu vejo Deus com tanta paciência, ensinando esse povo, porque Ele sabia de onde esse povo vinha. Sabe de onde eles vinham? De trabalhar arduamente para o Egito. De trabalhar até perder suas forças, ou até morrer de um acidente, que a sua família não seria recompensada por isso. Hoje a gente tem isso. A gente tem seguro. Esse povo vivia momentos tão difíceis, e Deus então começa a ensiná-los, e para nós temos hoje a palavra de Deus, que muitas vezes a gente nem perde tempo de abrir, mas é o poder de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Esse povo não era um povo tão espiritual, afinal, eles eram oprimidos. Esse povo não era como hoje a gente vê, oh, glória a Deus. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos ou não estamos? Será que a espiritualidade toda, que muitos têm aprendido, ajudarão as pessoas realmente na hora da maior necessidade? Porque se eu não tenho essa presença de Deus, ou esse fundamento de Deus na minha vida, alicerçado nessa verdade de Deus, primeiro, eu confio na onde? No meu braço forte. E hoje, muitas pessoas que confiam em seu braço forte, estão vivendo uma situação muito complicada no mundo. Algumas pessoas não fazem, eu falava isso antes do culto, estava com o Du, estava com a minha mãe, aqui a gente estava comentando. As pessoas, nós que somos mais velhos, a gente já ganhou um pouco de calo na vida. Eu já passei pelo menos por umas 4 ou 5 crises, mudanças de moeda, planos reais, governos que levaram tudo. A gente comentava isso, não, Du? É fácil depois que acontece isso? Desestrutura tudo. Por quê? Porque o momento é difícil. E às vezes as pessoas levam até na brincadeira, estamos vivendo um momento novo. Meu irmão, deixa passar um mês e o teu patrão não ter com que te pagar. Aí você vai falar assim, e agora, o que eu faço? Deixa passar um mês e você não ter cliente para você trabalhar para ele, para você falar assim, Isso é o que eu passei várias vezes na vida já. Quando foi em 2001,
quando teve o ataque às Torres Gêmeas aqui. Eu acredito que muita gente estava aqui, acho que o Roy já estava aqui, né, Roy? Algumas pessoas talvez já estavam aqui em 2001. Irmãos, foi um caos isso aqui. Foi uma recessão, teve um prédio que ficou fechado uns 3, 4 dias aqui, porque eles estavam falando que um avião ia bater no prédio. É terrorismo. Hoje a gente vai ter tudo isso, esse terrorismo, pânico, e nós vamos ter essa situação toda desregularizada, porque dinheiro não está entrando no mercado, pelo contrário, parou, o mundo está parando. O mundo literalmente parou, a terra parou. E os homens que confiam em seus braços fortes, começam a olhar e falar assim, e agora? Estamos de frente com o Mar Vermelho. E o que a gente faz? Só que a gente pensa assim, puxa, estou de frente com o Mar Vermelho, estou no meio do deserto, não tem nada para mim comer, e agora? O que eu faço? Mas Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Agora vamos continuar um pouco a história, para a gente entender um pouquinho mais. É interessante, né? Porque você vê o povo assim. Eu acredito que eu fico, às vezes, meio que entrando naquela de conversar comigo mesmo, né? Eu com o texto ali. E é interessante que eu fico imaginando esse povo dizer assim, rapaz, você já imaginou, mano? Foi bem o que... E se ele fosse corintiano, né? Lá de São Paulo, ele ia dizer, mano, bem que Moisés disse, presença de Deus aqui. Pô, que legal, rapaz. Nossa, que emoção que dá eu ter a presença de Deus comigo. Que emoção que dá, eu ter. E a gente fala assim, puxa, eu estou seguro, estou bem. Pô, é lógico que a gente vai olhar para esses homens e vai falar, é óbvio que eles sabem que a presença de Deus está lá. Agora vamos ver se isso é verdade. Vamos para o capítulo 14 de Êxodo, continuar um pouco a história para a gente finalizar. 4, Deus nunca perde o controle da situação. E às vezes a gente se esquece disso. Deus nunca perde o controle da situação. Mas às vezes a gente esquece disso. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Aí ele leva ali, estava no deserto, já leva para frente do mar. Ou seja, monte para todo lado, não tem mais o que fazer. E então, no versículo 3, olha só. Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O próprio Deus já está dizendo, os inimigos vão ver essa estratégia e vão falar, esse povo está louco. Porque eles estavam com tudo para passar, não passaram pelos filisteus, ok. Olha só, a mentalidade nossa é essa. Eles não passaram pelo filisteu, porque você acha que ficaram com medo. Aí eles se perderam, vamos voltar, estamos encurralados, vamos descer. Aí eles vão para o deserto. E agora o povo, e tem homem olhando do Egito, está olhando para onde eles estão indo. Agora eles vão para frente do mar e ali eles estancam e param. Aí esses homens falaram, pronto, estamos com a faca e o queijo na mão. Esse povo está num beco sem saída. Versículo 4. Para piorar ainda mais a situação, para a gente ver que Deus é Deus, e eu acho isso impressionante, porque às vezes a gente pensa que a coisa está ruim. Às vezes a gente pensa que a coisa está mal. Só que vê que esses homens ainda não estão bem, estão confiantes em Deus. Pô, estou super alegre porque a presença de Deus está comigo, a presença de Deus está na minha frente. Não é assim que muitas vezes a gente é? Está tudo bem, está tudo tranquilo, está uma maravilha. Olha, estou fazendo as coisas que eu quero, vou viajar, vou passear, compro o que eu quero, não fico pensando. No Brasil eu ficava fazendo 1 milhão de parcela para comprar qualquer coisa, que eu consigo até comprar. Me esforço um pouquinho, dou uma apertada aqui, uma apertada ali, meu filho está estudando. Estou confiante em Deus. Deus é uma maravilha. Como Deus é bom, como Deus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Aí, para piorar um pouco a situação, então, agora Deus vai endurecer ainda mais o coração de Faraó. E então endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Olha só, Deus falando para Moisés e falando para os líderes. E eu, olha o que fala, e eu serei o quê? Glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim então fizeram. Os líderes vão fazer isso.
Na expectativa, pô, o povo está ouvindo o que a gente está falando, afinal eu sou o líder, estão vendo a nuvem, está tudo uma beleza, deu certo, a gente saiu do Egito, está tudo colaborando, deram um monte de coisa para a gente, vai embora mesmo. Eles estão desesperados, o povo do Egito está desesperado, e Deus sabe o que Ele está fazendo, está levando a gente aqui, né? Eles não estão sabendo dos planos de Deus, que Deus não quer levar eles na frente dos filisteus, Deus não quer levar ele para os lugares difíceis, Deus só está no controle, Deus só está andando, e eles estão achando que está tudo a mil maravilha. Versículo 5, continuando. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, então alguns homens chegam ao rei do Egito e diz que o povo fugia. Essa é a versão da história de quem está observando o povo fazer esse tipo de caminhar. O povo está perdido, porque eles estão, em vez de ir para lá, que é o caminho mais próximo, eles agora estão encurralados na frente do mar. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Havemos deixado de ir Israel para que não nos sirva? Ou seja, vamos lá, vamos aproveitar a situação, estamos com a faca e o queijo na mão, vamos pegar esse povo de volta, e eles vão nos servir. E é interessante, porque aqui havia uma série de possibilidades. O Faraó estava bravo, muitas vezes podia chegar lá e falar: mata todos esses homens, vamos pegar as crianças, as mulheres, os pertences dele, vamos começar uma geração nova, porque a outra deu muito trabalho. Então poderia ser uma chacina, poderiam ficar só com os mais nobres. O futuro de Israel aqui estava praticamente condenado aos olhos do Faraó e dos seus homens. Falou: Faraó, o pessoal está indo lá perdido, vamos lá, vamos pegar eles. Tá tudo bom para a gente. E assim, na nossa vida também, tem muito oportunista de plantão. Hoje a gente vive um mundo de oportunismo de plantão. Oportunismo de momentos difíceis, comentávamos isso também. Gelzinho que é vendido a 49 pi no Lidl, está sendo vendido a 21, 23 libras no eBay. Fui para a Itália, uma máscara de 1 euro, 7, 8, 9, 10 máscaras de 49 euros, 50 euros, quando se achava. Gel que nem tinha label. Há sempre os oportunistas que falam: o povo está o quê? Desesperado. Engraçado que todas as vezes que eu vi situações difíceis nas mudanças que eu tive na minha vida, quando eu saí, por exemplo, de Portugal, que teve aquela crise em Portugal em 2009, 2010, há sempre os oportunistas de plantão para querer aproveitar do nosso momento mal. Agora, versículo 6 do capítulo 14, já estamos terminando. E aprontou-se o seu carro, Faraó, né? Tomou consigo o seu povo. Tá fácil, vamos pegar esse povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os seus carros do Egito, os capitães sobre ele, e porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel, olha só, saíram em alta mão. Algumas versões vão dizer triunfantes. Na Bíblia inglesa diz boldness, ou seja, eles saíram em ousadia. Os filhos de Israel não estão sabendo que o Egito está fazendo esse plano contra eles. Então a cena é o seguinte: Deus está nos levando, Deus está no controle de tudo, a coisa está tudo bem, está fluindo tudo bem, deixaram a gente ir. A gente está seguindo o que Deus está mandando. Aqui é o melhor caminho, Deus vai fazer, Deus está organizando para a gente. E o povo do Egito está assim: vamos pegar esse povo porque eles estão perdidos. Está vendo duas situações que estão acontecendo nesse momento? E agora, irmãos, é que para mim, eu realmente entendo se realmente esses homens aprenderam alguma lição. Se o povo de Israel, ou não posso dizer de todos, porque não acredito que foram todos, mas boa parte do povo, porque a gente não pode esquecer que dentro do povo de Israel, quando eles saem, eles levam outros povos juntos. E outros povos juntos tendem sempre a não ter a nossa mesma referência. E aqui agora, nós vamos ver se realmente essa confiança deles estava realmente alicerçada em Deus. Versículo 9. Eu coloquei o título para isso: Deus continua e nos mostra quem na verdade nós somos. Os egípcios, versículo 9, perseguiam-nos. Todos os cavalos de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército nos alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, olha só,
Até então está tudo bem, eles estavam triunfantes no versículo seguinte, interior. E aproximando-se o faraó, quando eles olham para trás, eles estão com o mar na frente dele, montanha, montanha, mar e faraó atrás. Eles levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e o quê? Eles o quê? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí a gente fala, puxa, mas eles estão com Deus, estão temendo, estão com medo, Deus está ali, eles estão vendo, não, a gente não viu tudo, não deu para caminhar nessa história, a gente vê tudo que eles viram. Eu até me coloco nessa história e eu me ponho, eu acho que eu não teria medo. Eu acho que vendo tudo isso, com o conhecimento que eu tenho de Deus hoje, com as informações que eu tenho de Deus hoje, eu não teria medo. Mas esses homens, eles não tinham essa informação que a gente tem. E Deus sabe disso. Mas eles fizeram uma coisa interessante. O que eles fazem? Eles clamam a Deus. E na sequência, note. E disseram a Moisés, versículo 11. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Oh, terra abençoada, Egito, muito bom, direito trabalhista, coisa fantástica, a gente tem 13º, férias, a gente tem o melhor no Egito. E aí versículo 12, não é esta palavra que falamos no Egito? Isso eles dizendo para Moisés, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor que fora servir aos egípcios que morrermos neste deserto. Irmãos, sente como é volátil, sente como há uma falta de estrutura, e Deus precisa ensinar, e que tudo era novo para esses homens, as situações eram novas. E o interessante que aqui, que eu vejo nessa história, é que é muito comum do povo que sempre começa a entrar a reclamação. Ou seja, a gente precisa sempre achar um culpado para tudo, porque essa desgraça, porque esse problema, porque essa situação difícil. A gente precisa achar esse bode expiatório. E quem é o bode expiatório aqui? Não é Deus. Eles não vão reclamar de Deus. Eles vão reclamar com quem? Com Moisés. Eles vão e acham Moisés e acusam Moisés da decisão que ele tomou. Mas o real problema aqui não era Moisés. O problema aqui não era Deus. O problema aqui eram que eles não tinham reais convicções e os desejos para com Deus, porque não aconteceu o que eles esperavam. Afinal, estava tudo indo bem, por que tem que dar alguma coisa errada? Afinal, se eu sou de Deus, se Deus está comigo, tudo tem que ser muito bem. Tudo tem que caminhar conforme eu imagino que tem que acontecer. Agora eu tenho uma pergunta para você, se você está acompanhando o texto. O que eles viram no horizonte para colocar tanto medo neles, no texto? O que eles viram no horizonte? Diz para mim. Hã? Eles viram Faraó. Agora imagina a cena. O que realmente eles viram? Porque eles estavam vindo do longe. Imagina a cena. Eles estavam vindo de longe. Eles não estavam perto, porque está demorando um bom tempo até ele chegar. Então eles não estavam perto aqui, daqui, ali. É longe. Eles não estavam vendo pessoas. O que eles estavam realmente vendo? Cavalo vindo, deserto, pó, batendo, barulho. E quando eles olham, eles falam, está vindo alguma coisa, porque eles não são bobos, eles sabem que está vindo contra eles. E aí eles olham para frente, e o que tem? Mar. E eles olham para trás, o que tem? Perseguição. E é interessante que essa poeira faz com que eles esqueçam de tudo que eles haviam visto antes. Olha que interessante. A poeira que eles olham faz com que eles esqueçam muitas coisas, e eu quero lembrar algumas delas. Eles viram suficiente evidências do poder de Deus.
Eles clamaram e Deus mandou Moisés e mandou Arão, que eles estão reclamando dele agora. Eles viram 10 grandiosos milagres que para o Egito foi praga. Mas para eles foram milagres, porque enquanto acontecia no Egito, eles estavam sendo todos livres daquilo. Presta atenção. Enquanto da porta estava acontecendo todas essas pragas, nada de Israel era atingido. Verdade ou não? Você lembra das pragas? Enquanto toda essa desgraça saía, acontecia ao redor deles, Deus poupava, até que chega o que? A última praga, que era o que? A morte dos primogênitos, e o anjo da morte Passover, que é a Páscoa, que é o simbolismo da Páscoa, sobre as portas com o sangue do cordeiro, esqueça disso, e não atinge aquele povo. A circunstância era difícil, eles estavam no meio do rebuliço todo, mas Deus passa e eles viram, e eles presenciaram, eles sentiram isso, eles veem a forma como que o povo do Egito mandou eles embora, liberou eles e ainda dava coisa para eles, para deixar eles embora. E agora, eles veem também a nuvem de Deus em cima deles protegendo, e a coluna de Deus na frente deles. Meus irmãos, isso não é porque eles leram como a gente, eles viram, eles presenciaram. E agora, eles olham para o horizonte, eles veem, sabe o quê? A poeira, o barulho dos cavalos. Eles veem um pó. E isso assusta. E o princípio aqui é muito claro. É como nós vamos ver futuramente, em Números, quando 12 espias vão vigiar a terra, vão lá buscar a terra. Deus leva eles até a terra prometida, mais para frente. E 2 dos espias voltam com um relatório positivo, e 10 espias voltam dizendo o seguinte: entramos na terra, a terra que enviou mana realmente leite e mel, aqui estão alguns frutos, olha aqui Moisés, olha o fruto, que fruto bonito, mas o povo que vive lá, Moisés, é poderoso demais. As cidades são fortificadas, muito grave, o problema é muito difícil. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus que vivem perto do mar, junto ao Jordão. Irmãos, eu começo a olhar, eu falo, poxa, Deus não levou eles na frente dos filisteus, porque ele falou, o povo vai desistir. Depois deles ainda verem muito mais coisa, porque aqui já é em Números, eles ainda vão continuar, muitos deles com a mesma mentalidade. Mas Josué e Caleb, eles têm um outro relatório. Ele fala, cala-te, cala povo. E ele diz assim, subamos, tomemos posse da terra, certo é que a gente vai vencer, porque Deus está com a gente. That's it. Mas aí a gente pensa, porque a gente falou que Deus é isso, que Deus faz isso, e agora todo mundo vai. Mas não, o relatório mal continuou. Aí os homens que tinham dado esse relatório, o bad report, eles dizem, não podemos atacar aquele povo, gente, não dá, não vai nessa onda de Josué e Caleb, não. Porque o povo lá é muito forte, mais forte que nós. E aí, para ajudar, eles espalham entre os israelitas outro relatório, esse mais ainda o relatório negativo, acerca daquela terra, e disseram, a terra ao qual nós fomos, em missão, em reconhecimento, ela devora as pessoas que vivem nela. Perigoso. Todos os que vimos são grande estatura, a gente é pequenininho, e vão diminuindo mais. Vimos também os gigantes descendentes de Enaque. Diante deles, sabe, a gente parecia gafanhoto. Ainda bem que eles não falam que parecia formiguinha, né? Porque só faltava, porque estavam diminuindo cada vez mais. Mas o interessante é que veja a diferença de Josué e Caleb. Um Deus grandioso, eles viam esse Deus, mas os 10 espias viam pequenos gigantes. Eles não viam a esse Deus. E a conclusão é que eu chego, que na nossa vida também, você não teve histórias grandiosas de Deus para te fazer lembrar do tempo que você está vivendo hoje? Você tem alguma história grandiosa de Deus na sua vida? Que você fala, Deus fez isso. Você tem, Du? Você tem, Rebeca? Juan, você tem histórias grandiosas de Deus na sua vida? Você tem, Guilherme? Livramentos de Deus na sua vida? Você tem, Miriam, livramentos de Deus?
E você acha que Deus também não vai continuar livrando-nos do perigo? Deus não vai continuar zelando pela nossa vida como Ele tem zelado, cuidado dos nossos filhos como Ele tem cuidado. E é interessante que às vezes nós começamos a esmorecer diante das circunstâncias, dos momentos difíceis. E aqui nós vemos então esse povo, agora versículo 13 do capítulo 14, já vamos encerrar. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Tem que lembrar isso para eles de novo, porque a história não terminou. Deus trouxe vocês aqui, a nuvem dele está aí, o fogo dele não foi embora, e vocês estão com medo. Porque os egípcios que hoje vocês vistes, nunca mais vocês vão tornar a ver. O Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. Na versão NVI, que é uma versão mais atualizada, a nova versão internacional, diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Então, acalme-se. Essa confiança a gente tem? Você tem essa confiança em Deus? Quão difícil, irmãos, hoje é para a gente se manter calmo. Não é porque o mundo está desse jeito, de pernas, de cabeça para baixo. O mundo hoje está de cabeça para baixo, literalmente. Alguém já viveu essa experiência que você está vivendo hoje nesse mundo? Alguém já teve isso? Alguém pode falar: não, eu já passei por isso, eu já passei local, eu já passei na nação, eu nunca passei isso. O mundo está de perna para o alto, mas antes do mundo já estar de perna para o alto, o mundo já cobrava muito da gente. A gente não tinha tempo. A gente realmente estava correndo atrás de tantas coisas. Aliás, o mundo, a gente precisa correr, afinal, a gente precisa pagar as contas, a gente tem um monte de coisa para fazer, é muita pressão, eu preciso honrar com os meus compromissos, eu também preciso ter as minhas coisas. Então o mundo exige para a gente ter, para a gente fazer, para a gente correr. Agora, a gente não consegue acalmar, e eu acredito que esse é um ponto, o porquê que eu vejo um grande exemplo. Você quer ver um exemplo aqui na igreja para você? E que você pode olhar e pode falar: realmente é. Um exemplo que Jesus usou não uma vez só, mais de uma vez. Criança. Quer ver? Seus filhos estão preocupados com o coronavírus? Não. Seus filhos estão preocupados com a crise que está acontecendo? Não. Seus filhos estão preocupados com alguma coisa, não sei, às vezes jogar o joguinho dele, fazer as coisas que hoje é normal na época deles hoje? Então, sim, esses estão preocupados, até chora para você porque eles querem fazer. Você sabe por que isso? Porque ele confia em você. Porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe que toda hora fala: você tomou banho hoje? Você comeu a comida hoje? Mamãe, papai, eu quero um Danone. Mamãe não tem hoje, amanhã eu compro para você. A primeira coisa que a mamãe faz é comprar o Danone para o filho. O cuidado da mãe. O maior exemplo que nós temos são as próprias crianças, que infelizmente ao decorrer do crescimento, acabam esquecendo também disso. Vale a pena lembrar. Tem uma novela, tem não é, eu acho que era até novela no Brasil, que era na sessão da tarde, que diz: vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Vale a pena lembrar os exemplos que Jesus, que se a gente não for como uma criança, dá para entender que realmente nós precisamos ser como uma criança diante de Deus e descansar de toda essa pressão que vai acontecer. Não digo que a gente não tem, lembra do esticar, de Deus levar a gente para esticar as musculaturas? Essa é uma ótima oportunidade para a gente esticar a musculatura que está talvez atrofiada em muita gente. E eu acredito que isso vai acontecer. Muita gente vai começar a atrofiar a musculatura porque estava confiando no seu braço forte e agora vai dar uma cãibra. E Deus vai entrar com a atuação dele, e eu acredito que esse
Tudo que está acontecendo. Agora, para finalizar, finalizamos, enfim. Versículo 15 que a gente abriu e a gente termina. Então disse o Senhor a Moisés: por que, Moisés, você agora clama a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Vai existir na nossa vida hora para a gente clamar, vai existir momentos na nossa vida para a gente orar, e eu acredito que esse é o momento de nós, como povo de Deus, nos posicionarmos e orarmos, e vai existir o momento de nós marcharmos. E o que significa marcha? Não é sair por aí, oh, eu sou. Não, não é nada disso, que isso é doideira. Atitude. Luz do mundo, sal da terra. Muita gente vai precisar da sua luz, que é Jesus. Muita gente vai precisar do sal da terra, que é Jesus na sua vida. A palavra de Deus que está sobre você. Confie em Deus. A situação está difícil? Tá. O momento é muito importante? Algumas pessoas não estão levando a sério? Não. E eu sempre tomo muito cuidado para não exagerar as coisas, porque isso a gente também não precisa muito, né? Basta abrir o Facebook. Você já vai ter isso bastante. Agora o que eu quero dizer para vocês, irmãos, eu como pastor, que já vivi algumas experiências com essas crises, eu sei o que vem depois. Por isso, essa semana eu até falei para o Du, falei para o Roy, essa semana eu me concentrei, mandei algumas mensagens no começo da semana, liguei para algumas pessoas que eu me preocupo por causa da saúde um pouco mais debilitada, mas eu me concentrei totalmente em pedir orientação para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou de frente com o Mar Vermelho, atrás da gente está vindo o exército de Faraó, e Deus me deu essa palavra. Porque às vezes eu entro na correria do povo, Deus vai abrir o mar, Não. Deus já estava ensinando antes do mar, talvez a gente nunca parou para perceber isso. Antes do mar abrir, Deus já estava querendo mostrar e fortalecer a musculatura deles. Por que a gente tem falado tanto da palavra, tem pedido tanto para a igreja, venha, compareça, estude a palavra? Por quê? Porque momentos assim vão exigir medidas extremas, e medidas extremas, verdade que a palavra de Deus nos ensinou alguma coisa hoje? Para mim ensinou muito. Aí eu ter uma perspectiva totalmente diferente do momento que eu estou vivendo. Irmão, você acha que eu não me preocupo com cada família aqui, cada pessoa aqui? Você acha que eu não me preocupo com a minha família, com os meus parentes, com a minha mãe, com as pessoas mais debilitadas, ou que eu não me preocupo com as pessoas? Tem pessoas que a gente tem amizade, que já eram da igreja, que estão lá presos, praticamente numa dessas cidades cercadas. Outros vão entrar nessa cidade, vão começar a partir de segunda-feira. O mundo padece. A gente fica com medo. Mas a gente precisa aprender uma lição. Precisamos clamar. E aprendemos uma lição. Depois de clamar, não reclamar. E precisamos aprender uma lição. Vai chegar a hora em que Deus vai falar para a gente: marche. Tome atitude. Siga à frente. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Quero te agradecer, Deus, porque eu sei que o Senhor deu essa palavra, Senhor. Num momento difícil que o mundo passa, e eu acredito que cada um aqui de nós tivemos planos feitos, estávamos com tudo organizado, e não eram maus planos, bons projetos. Começamos um ano novo falando, Deus, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser... Confiamos em Ti, Deus, colocamos os nossos planos no Senhor. Deus, o ano de 2020 vai ser um ano abençoado. E de repente, Senhor, bem no comecinho, tudo começa a aparecer empoeirado, ofuscado. O barulho é grande ao nosso redor. E a gente começa, Senhor, a ficar preocupado. A gente se preocupa com a saúde das pessoas. A gente não sabe até onde é tanta verdade ou é tanta mentira.
mas a gente sabe que existe um problema, que muitas pessoas vão perder um pouco, algumas vão perder muito, umas vão se desesperar, outras vão enfrentar bem esse momento, mas Deus, qual é o nosso posicionamento? Quais são os nossos projetos e os nossos planos, Deus? Nós continuamos confiando em Ti, Senhor. E essa palavra é exatamente isso, Deus. Pai, eu quero marchar, Senhor, eu quero clamar, Senhor, eu quero confiar em Ti, Deus. Eu quero, Senhor, que as minhas fraquezas, elas sejam fortalecidas pelo Senhor. Eu quero, Senhor, ser mostrado, Senhor, porque o Senhor me mostre, Senhor, Pai, e que o Senhor me ensine, Deus, e que eu possa apreciar esse cuidado de Deus nesse momento. Apreciar o cuidado de Deus e ter estrutura, Senhor, para também ajudar os meus irmãos a passarem por esse momento, Deus. E que nós, Senhor, como corpo de Cristo, pequeno que somos, Deus, possamos também, Senhor, fazer algo grandioso, Deus. Ser compromissados contigo, Senhor. Compromissados com o teu evangelho, Deus. E podermos, Senhor, ser triunfantes, Deus. Mesmo em momentos difíceis. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Guarda esse meu povo, amigo, Senhor. Guarda, Senhor, esse povo, Senhor, que é um povo que eu amo, Deus. Guarda, Senhor, meus amigos, aonde eles estiverem, Senhor. Guarda, Senhor, essa cidade, Senhor. Guarda esta nação, Senhor. Guarde, Senhor, os dirigentes. Guarde, Senhor, as decisões que estão sendo tomadas no mundo, Deus. Guarde as pessoas que passam, Senhor, por essa situação tão, Senhor, Pai, estranha. Uma situação, Senhor, que veio do nada, Deus. E que tomou proporções alarmantes, Senhor, e grandiosas, Deus. Nós queremos descansar em Ti. Queremos, Senhor, que essa palavra, ela possa, Senhor, nos manter firmes e saber, Senhor, que a história continua e que o Senhor irá abrir o mar e que o Senhor fará grandes feitos. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu quero